Boa noite! Olha, vocês vão ser surpreendidos por quem vem conversar com a gente hoje. Conosco, eu, você. Vocês vão ficar impressionados. Uma pessoa encantadora, encantadora. E com certeza vai ter assim muito motivo de você fazer pergunta, porque ela vai ter muita coisa para somar, ela tem muita coisa para somar com a gente nessa área de desenvolvimento pessoal. A Viviane é uma pessoa muito boa. Oi, Viviane! Tudo bem com você? Agora sim, Oh, agora que a tecnologia chegou. Oi, Viviane, tudo bem? tudo ótimo. E com você, Gilvan? Show de bola. Olha, primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar quem é essa menina. Essa menina que eu a conheço já há muitos anos. Viviane Guerra. Olha, uma jovem casada com um bebê, nascida e natural aqui de Uberaba. Ela tem uma formação na área de sistemas de informação. Vocês vão ver, ó, ela tem todo um viés da lógica, mas possui 11 certificações na área de coaching. Isso mesmo, e ela vai comentar sobre isso. Mas se você tiver uma ideia de quem é essa menina, eu vou passar algumas informações a mais. Treinadora comportamental e com o objetivo principal desenvolver gestores, especialmente nas competências de liderança de pessoas. E você vai ver que nesse momento que a gente está vivendo agora, é fundamental você desenvolver tais competências. Com a formação na área de tecnologia da informação, com especialização em projetos e análise de negócio, tem atuado em tendo atuado em instituições públicas e privadas no segmento educacional, saúde, tecnologia da informação e agronegócio, incluindo uma multinacional líder de mercado de genética animal. Mas olha, o que ela, na verdade, é apaixonada, ela é apaixonada pelo desenvolvimento humano e tem observado nos diversos modelos de liderança nesses 15 anos de vivência corporativa. Atualmente, ela se dedica a transformar as pessoas em líderes. E nesse momento que a gente está falando agora, muitas vezes isolamentos que a gente está tendo a obrigação de ter, algumas pessoas tendo o desafio de terem os seus empregos, as posições de trabalho correndo um risco, e essas pessoas necessitam passar um tempo em casa, quando pode, ou se afastando, necessitam encontrar mais capacitação para esse lado, que é fundamental. Eu sei que você sabe meu nome, mas eu sou Gilvan Falcão e nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento pessoal. Viviane, a casa é sua. Pode falar. E a gente vai fazer um bocado de pergunta. Diz, Viviane! Ai, que delícia. Primeiro, assim, eu queria muito agradecer por estar aqui com você, né? A gente já se conhece. Gente, eu vou contar para vocês daqui a pouco, ao longo aí da nossa conversa, vocês vão saber como eu conheci o Gilvan, né? Como foi o meu Verdade. primeiro contato com o Gilvan. E o Gilvan foi uma pessoa que fez parte aí da minha trajetória de carreira. Ele participou de um episódio da minha carreira, né? E desde então eu venho, né, encontrando com ele, e aí de repente, num outro momento onde eu tinha já o meu negócio, né, a gente voltou a se encontrar e a ter mais momentos juntos, né, compartilhando de ideias, de grupos de negócio, enfim. Mas assim, eu falo que falar de desenvolvimento pessoal, Gilvan, não é só por causa do meu conhecimento, mas é também
por tudo que aconteceu na minha vida, né? Olhando para a minha trajetória, tanto o lado pessoal quanto profissional, né? Tudo que hoje eu sou e que eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar onde eu quero, tudo tem a ver com esse processo de desenvolvimento, né? Que aconteceu ao longo da minha vida, né? Então, Então, conta foram pra vários gente. Conta né? pra gente. Conta pra gente. Então, Como é que assim, você fala? gente, vocês podem ir perguntando aí, tá? E até bom que vocês vão me ajudando a direcionar. O que que acontece, Gilvan? Quando eu estava, né, trabalhando, eu sempre fui uma pessoa, assim, que busquei crescer de alguma forma e buscava sempre aprender. Então, era um curso ali, era uma especialização que eu estava sempre de olho, era uma palestra, então eu tentava absorver o máximo que eu podia, né? Mas uma coisa é a gente, ou é quando a gente fala da mudança, né? Olá, pessoal, tudo bem? Tem uns amigos chegando aí, ó. Isso mesmo. E, e aí, então, assim, a mudança, ela acontece de forma genuína quando ela acontece de dentro para fora. Então, é o processo nosso interno, né, aflorando, né? Trazendo nova forma de ver o mundo, nova forma de pensar, novos comportamentos, né? Novas competências. Só que quando essa mudança ela vem de fora, ela é mais sofrida, ela é mais doída e nem sempre acontece, né? A gente, ao longo da minha vida, eu fui passando por momentos que me desafiaram muito e eu não digo nem profissionalmente, Gilvan, porque eu tive grandes oportunidades na minha vida, né, na minha carreira, e eu deixei essas oportunidades irem embora por, por questão emocional. Né? Então, quando a gente fala de desenvolver o seu lado pessoal, do seu desenvolvimento pessoal, a gente está falando de você como ser humano, independente de qual é o objetivo, né? Então, quando eu recebo, por exemplo, as pessoas que vêm me procurar muito por questão de carreira, ou os próprios executivos, né? Quando eu vou até as empresas, eu deixo isso muito claro. A gente muda a pessoa, né? A gente auxilia a pessoa nesse processo de transformação e tudo que está em volta é impactado positivamente, né? Quando você falou sobre essa observação que às vezes a gente muda por uma questão emocional, você me fez aí eu fazer uma retrospectiva enorme na minha vida, quando eu tinha 16 anos, e eu trabalhava no Banco do Estado de Pernambuco como office boy. E eu tive a oportunidade de conversar, me aproximar muito de um rapaz chamado Bartolomeu, que ele, na ocasião, ele tinha a função de estatística no banco, mas ele trabalhava com a área que fazia análise de risco. E eu acabamos ficando amigo. Olha, ele bem mais velho do que eu, e eu um gurizão. E certa vez ele chegou para mim e disse assim: Gilvan, se você recebesse uma proposta para ir para um outro local, você iria? Eu olhei para ele bem tranquilo, bem rápido, assim, ó. Não, eu não iria. Ele disse, mas por que você não iria? Ó, receber uma proposta melhor, você vai ganhar mais, outros desafios, e você não iria? Eu disse, não. Aí eu disse, pô, Gilvan, você está errado. Porque lembre-se que quando você toma uma decisão baseada nas amizades, naquele clima que você está vivendo, e você perde uma oportunidade, você muitas vezes está abrindo mão do seu profissionalismo. E essa é uma situação muito delicada, e que as pessoas muitas vezes elas se apegam naquele local, Viviane, e você sabe bem disso, e não querem crescer com medo desse novo desafio. E para isso necessitam de ter um desenvolvimento pessoal, um trabalho em cima de relacionamento interpessoal, liderança, se autoconhecer, e isso você conhece, e eu sei que você é muito competente nisso. Fala pra gente.
É, na verdade, assim, tudo a gente parte do momento do coach, do cliente, né? E eu vivenciei tudo isso. Então, assim, a gente precisa entender o que que nós estamos buscando e necessitando no momento. Porque às vezes, assim, eu recebo pessoas, Gilvan, que elas estão, assim, muito bem profissionalmente. Né? E isso me lembra muito até um caso de um executivo. Olha lá, ó, só um deslocamento de setor já pode ser um problema. Pode, porque assim, tá mexendo com você, tá mexendo, tirando você da zona de conforto, te colocando em situações novas, né? Então, são várias coisas externas que nos provocam esses desafios e a gente tem que aprender a lidar com tudo que acontece dentro da nossa vida e com todas as áreas da nossa vida, sem perder o equilíbrio, sempre buscando o equilíbrio. E aí eu me lembro muito de um caso de um executivo que eu estava atendendo e ele me procurou para fazer, né, a gestão de carreira dele, desenvolver algumas competências que ele precisava e a gente foi caminhando e no andamento do processo, lá no meio do caminho, a gente identificou um problema na questão pessoal dele. E esse problema estava impedindo ele de avançar na carreira, de ter a performance que ele gostaria. Então, ali a gente, o que que foi a principal dor? O que que ele precisava naquele momento? Era conseguir fazer esse alinhamento, né? Tudo bem, mesmo que eu não consiga mudar a minha vida nesse momento, eu preciso me programar para que isso aconteça. E aí é onde a gente olha todas as áreas da vida, porque a gente é um só. Nós somos seres humanos, né? Somos dotados aí de emoções e várias coisas que vão guiando os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Então, se a gente não consegue fazer esse alinhamento dessas áreas da vida, a gente começa a se sabotar e nem sabe por quê. E, Agora, quando eu falo que eu abri mão de algumas oportunidades na minha vida, eu entendo que naquele momento tá tudo bem. Hoje, para mim, tá tudo bem. Eu deixei de construir uma carreira como eu gostaria, mas em função dessa dor, que essa frustração, digamos, que eu tenho ou tive, né? Que eu tive, hoje está tudo muito bem resolvido. Eu transformei isso numa história e hoje eu me sinto muito bem realizada, né? Eu considero que eu tenho sucesso no que eu faço, eu amo o que eu faço. Hoje eu ainda falava isso, gente. Quantas pessoas gostariam de estar vivendo o que eu vivo hoje? Né? Eu estou feliz, eu me sinto realizada, eu me sinto competente, eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, para aprimorar, mas eu me sinto confiante e segura e eu amo o que eu faço. Então a gente vê que as pessoas estão muito frustradas. Então, quando eu olho para isso tudo e todas as dores que eu vivenciei no passado, para mim foi uma trajetória de muito sucesso. Né? Foi uma e, trajetória de sucesso. E para mim, hoje está muito bem resolvido os pontos de frustração que eu tive na carreira. e Viviane, por onde uma pessoa que, quando você fala em desenvolvimento pessoal, as pessoas acreditam e que você tem que só estudar a parte técnica. Tanto é que em muitas entrevistas que eu, com o meu time, quando eu estava como gestor, eu fazia uma pergunta: olha, quem gosta de ler? E aí a pessoa chegava: eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu disse: então, qual foi o último livro que você leu? E a pessoa dizia: não, eu li Os Fundamentos do Delphi. Isso é antigo, né? Aí o que A acontece? Bíblia, A a Bíblia do famosa Delphi. Bíblia do E aí, Delphi. e uma outra pessoa diz assim: eu li o Pequeno Príncipe. Eu disse: olha, você que leu o Pequeno Príncipe gosta de ler. Você que leu a Bíblia do Delphi, você gosta de estudar. Então, você necessita ser eclético para que você tenha condições de ter assuntos, para que você tenha condições de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Faz sentido isso, Viviane? Faz, é porque na verdade o que que acontece? Aí a gente volta a olhar para a inteligência emocional, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a questão são as competências que fazem com que você entenda você, seus sentimentos, emoções, né? E
e parte também para o olhar para as relações humanas, né? Como que você responde e age em relação aos outros, às emoções dos outros, né? E quando a gente olha para isso, esse fator ele é comportamental. E esse fator comportamental, o sucesso das pessoas se deve a 85% a esse fator comportamental em relação à inteligência emocional e não técnico. Então, às vezes, as pessoas querem ser excelentes técnicas e tá tudo bem com isso, mas elas não podem negligenciar o outro lado. O que adianta eu ser um ótimo técnico, né? A empresa me contrata porque o meu currículo lá é brilhante, tem um monte de competências técnicas, mas eu não sei trabalhar em equipe, ou eu não tenho disciplina, ou Isso é eu tenho um verdade. comportamento que gera conflito, e é onde as É pessoas são demitidas. isso mesmo. E hoje você encontra uma sociedade que elas necessitam de a pessoa ser um pouco generalista. E esse desenvolvimento pessoal consegue fazer com que você transite muito bem nisso. E existe uma situação hoje que grande parte das pessoas estão vivendo, que é o chamado home office, que para algumas pessoas ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar que home office não é você estar em casa e trabalha quando quer. Não, home office é você mudou o seu conceito de local de trabalho, mas você tem que trabalhar com meta, com programação. E essa parte, as pessoas que estão isoladas, elas têm dificuldade de interagir, até mesmo para ter suas dúvidas. E quando você fala sobre desenvolvimento pessoal, por onde a pessoa tem que começar? Aonde é o primeiro passo? Dá uma luz para a gente. O que acontece? Se a gente não tem consciência do que está acontecendo, a gente não vai resolver o problema. Então, por exemplo, se a pessoa está com um problema num processo de trabalho, ela percebe aquilo e ela vai agir para resolver. Então, as pessoas, às vezes, elas são muito focadas em processos, em tarefas, e elas esquecem de olhar a parte humana dos negócios, né? E quando eu falo parte humana, eu estou falando de você aprender a olhar para você mesmo. Então, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo responder bem, com produtividade aqui no trabalho home office? O que acontece comigo nesse processo? Aí eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha um projeto que eu tinha muita clareza do que eu queria. E os passos para construir eu não dominava. Mas eu estava com uma pessoa me orientando. Gilvan, esse projeto ele me desafiou tanto, eu procrastinei tanto, e era uma briga interna tão grande. E eu falei, esse negócio vai nascer, esse projeto vai nascer. Mas para ele nascer foi um parto. E o problema não era o fato de eu não ter o domínio, porque eu tinha um profissional mais experiente me guiando, eu tinha um propósito muito claro, e por isso, né, eu não desisti. E esse projeto nasceu. Mas o processo de procrastinação ele poderia ter nascido mais rápido. Por que não nasceu? Porque eu estava desafiando os meus próprios fantasmas, né? Eu estava lidando com uma parte sombria que tinha dentro de mim, que ficava ali falando, né? Você não vai dar conta, você não quer passar por uma dor que você passou no passado. Então, eu ficava entendendo tudo aquilo. E aí, isso é muito poderoso, Gilvan, porque a gente, quando percebe, você toma essa consciência, e hoje o meu nível de consciência e maturidade é muito maior. Então, eu consigo hoje perceber e responder mais rápido do que naquele período. Mas naquele período, eu vou falar para você, foram aproximadamente uns 6 meses para eu conseguir resolver o meu conflito interno para fazer o projeto caminhar. Isso, Mas é esse olhar para dentro de si que as pessoas não sabem ter. Nunca ninguém nos ensinou a fazer isso, né? isso é verdade. Eu, em alguns treinamentos que eu faço, e eu faço a primeira pergunta: quem é a pessoa que mais lhe conhece? Então, uma série de pessoas responde: meu pai, minha mãe, meu namorado, minha esposa, e esquece que ela é uma pessoa. A pessoa que mais se conhece é ela própria. E o fato das pessoas, muitas vezes, temer evoluir aquela atividade, aí parte para procrastinar. E aí faz isso.
sempre fica colocando uma nova atividade como prioridade para fazer e fazendo com que aquela que deve ter um início, porque para você andar, você tem que dar o primeiro passo. E você tem que saber que o seu primeiro passo, se não for bem dado, você vai tornar a dar esse primeiro passo. E pedir conselho, pedir ajuda. Não é vergonhoso, não é vergonhoso. Então, eu acredito que desenvolvimento pessoal começa por essa maturidade. Faz sentido, Viviane? Faz muito sentido. É engraçado, porque quando você conquista isso, Gilvan, você começa a escolher caminhos mais inteligentes, caminhos mais certos para você, né? Aí as suas escolhas passam a ser mais inteligentes e assertivas. Porque quando você não tem isso, você toma decisão e de repente você está frustrado e não sabe nem por que está frustrado, né? Isso é verdade. Isso é muito fato. Outro momento que você me fez agora lembrar foi quando eu fui trabalhar numa empresa e o gestor me fez a seguinte colocação: Gilvan, você já teve a oportunidade de ler o resultado da análise do seu teste psicológico? Eu disse, não, nunca tive essa oportunidade. Então, você quer ler? Aí eu disse, quero. Então, vamos aqui sentar os dois. Disse, ó, você tem espírito de liderança, você tem isso, mas tem uma situação que você, quando está sob tensão, você surta, você perde os seus referenciais. Eu tinha 23 anos quando me disseram isso. E de 23 anos até hoje, eu trabalho esse meu lado. E o lado, toda vez que eu estou sob pressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me concentrar, dar um passo para trás, analisar o ambiente e ser estratégico. Então, veja, um toque de uma pessoa que quis o meu bem como pessoa e, com certeza, como profissional, me ajudou até os dias de hoje. E me ajuda, com certeza. Eu tenho certeza que você vê essa pessoa como um ótimo líder, né? Sim, olha, e naquela época não existia o conceito de liderança, a gente não tinha o líder, a gente tinha o chefe, mas ele estava sempre uma visão à frente, porque liderar é você fazer com que as pessoas tenham você como referência. Você é o exemplo, você faz aquilo que muitas vezes as pessoas dizem assim, é impossível fazer. Então, você cria uma comunidade, uma visão. E essa comunidade da visão tem como objetivo fazer com que as pessoas, junto com você, tenham sucesso. Sucesso no singular não tem prazer, não. Sucesso tem que ser no plural. Mas você comentou o seguinte, como é que fez essa menina que estava encantada pela área de sistemas sair da área de sistemas, fazer esse desenvolvimento pessoal e ir para a área de gente, pessoa? Como foi que isso aconteceu, Viviane? Diz para a gente como é esse magnetismo que fez gerar eletricidade. Assim, na verdade, se você for olhar a minha história, talvez você vai entender um pouquinho, né? Mas tudo passa pelo processo de autoconhecimento, né? Bom E demais. quando a gente é muito novo e você não tem pessoas que te ensinam a fazer isso, né? Você vai por caminhos assim que não são os seus, né? Então, eu lembro que na época que eu fiz vestibular, eu fiz várias provas, né, em várias faculdades, e aí eu fiz vestibular para turismo, fiz vestibular para administração, fiz vestibular para. Eu queria, na verdade, administração, né? Eu sempre tive esse interesse por esse mundo empresarial. Então, sempre quis, mas eu tinha um talento muito grande, assim, para a área de humanas, né? Mas eu ninguém nunca me falou isso, eu nunca tinha percebido isso. Gostava muito da comunicação, das interações, das relações humanas, sempre olhando para esse lado, né? E aí, mesmo tendo entrado, aí depois de tudo isso, eu entrei num curso de sistemas de informação, porque minha mãe soube trabalhar muito bem a minha motivação.
né? Então, ela me deu um motivo para eu entrar num curso de sistemas de informação e eu acabei ficando. Eu falei, não, eu vou nesse caminho aqui, que aí, dali a pouco, eu vou estar formada e aí eu vejo o que eu faço. Só que nesse caminho eu fui encontrando oportunidades, né? E eu sempre procurei ser uma profissional boa, poder aprender, melhorar, me desenvolver, sempre preocupei com essa questão. Então, assim, ao longo da minha carreira, tudo que era comportamento, Gilvan, eu gostava. Tudo que era empreendedorismo, eu gostava. Tudo que era relacionado ao mundo empresarial, eu gostava. Né? Então, assim, tecnologia, eu estudei porque eu precisava estudar para ser uma boa profissional. Mas esse outro mundo, para mim, era fantástico, incrível. Então, assim, sempre, eu lembro que eu tive um site, né, chamava mulhervip.com, onde eu queria mostrar as mulheres empreendedoras, mulheres que faziam a diferença na sociedade. E aí, por causa desse site, eu tinha a minha coluna que eu escrevia sobre tecnologia, tinha outras pessoas que colaboravam com o conteúdo, e assim, e por causa disso, eu comecei a escrever para um site aqui da cidade, né? O Agito Beraba. Eu escrevi para o Agito durante um tempo. E um dos meus artigos, sempre falando de comportamentos, né? E um dos meus artigos foi, inclusive, publicado numa revista que rodava no Alto Paranaíba e tudo. E foi assim, foi uma experiência muito gostosa. E aí, assim, depois de ter transitado, eu olhei para trás e falei, nossa, olha lá, em 2005 eu já estava falando sobre comportamento. E tudo que era artigo, texto, olhe para você ver as evidências, né? Tudo que era voltado a comportamento, eu estava lendo. E eu lembro que uma vez eu recebi uma crítica de uma pessoa que aí eu fiquei sabendo por terceiros, né? Mas isso não deixa de ser um feedback. A pessoa falou assim: a Viviane gosta de cuidar das emoções das pessoas. Só que ele falou dessa forma em tom de crítica. Então, na época, eu muito imatura, não recebi isso muito bem. Mas olha para você ver, já era, né, um indicativo de que tinha alguma coisa ali em mim que me guiava para esse lado. Na faculdade, achei minha parreira tá aqui, ó. É, na faculdade, uma das matérias que eu mais amava, nossa, meus olhos brilhavam, era de recursos humanos. Então, quando a Daniela, que era a minha professora, né? A Daniela fazia as dinâmicas, eu, nossa, Daniela, que legal, isso daqui que você está fazendo por causa disso, por causa daquilo. Era um mundo que me fascinava. Aí eu olhava especializações, eu ficava assim, nossa, psicologia organizacional. Era sempre voltado para esse mundo, sabe? Então, Gilvan, chegou no momento que a minha vida pessoal falou mais alto, e aí eu tive que parar e entender o que estava acontecendo comigo, né? E aí foi aonde eu busquei apoio no coaching, né? Na verdade, eu falei assim: vou fazer um curso que eu já queria há muito tempo, porque eu estou muito frustrada e eu não quero fazer nada para a empresa nesse momento. Eu quero fazer uma coisa para mim, porque eu mereço, eu preciso dar uma arejada na minha cabeça, respirar para enxergar que rumo eu vou tomar. E foi quando eu caí no coaching, né? Que aí eu falei, não, vou fazer a formação, porque isso vai me abrir portas aqui dentro da empresa, ou fora daqui, ou independente do rumo que eu for tomar. E quando eu cheguei na formação, que eu vi que as ferramentas eu conhecia já a maioria, só que eu olhava para processo e agora eu precisava olhar para pessoas. Aí eu falei, não, juntou como é que O fala? útil ao A pá com a, agradável. né? Então, juntou o útil ao agradável, eu falei, é aqui, achei meu caminho. E eu comecei a respirar, viver coaching, fui para sessões de coaching. Antes de eu ir para a formação, eu já estava participando de congressos, né, com coaches renomados no mundo, Congresso Internacional de Coaching. Então, foi coaching, 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 coaching. Então, eu aprendi muito rápido, né? O, E aí foi você, onde eu eu quero só aproveitar, tem entrando uma amiga nossa aqui, Delvânia Del, também uma mulher empreendedorista, muito forte, e isso me lembrou uma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas têm receio
de receber um feedback. E esse feedback, ele nunca pense que o feedback é negativo. O feedback é uma opinião de alguém com relação a uma situação. Aquela situação pode estar você com maturidade para enxergar, como você pode ter ainda criar essa maturidade. Então, é muito importante que você aceite que as pessoas falem a opinião, porque é enriquecedor, e você vai começar a questionar não só você vai questionar como é que você está vendo. Eu comento muito, Viviane, o seguinte, algumas pessoas, elas, quando questionadas sobre ser, você é líder? Aí a pessoa diz, não, eu não sou líder. E a gente sabe que liderança, todos nós somos líderes. E o que necessita é que você identifique o que você pode ser líder. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um treinamento chamado Você, 1, 2, 3, 4, que tem vários aqui na região. E esse treinamento depois evoluiu para um chamado Diamond. E nesse Diamond, você preenchia uma série de informações, MTBI, e com base no MTBI, ele identificava o perfil comportamental. O seu perfil comportamental. E lá, você tinha vários líderes, e cada um acreditando ser mais líder do que o outro. E a primeira experiência que eu tive, o líder, ele só é líder se ele souber ser liderado. Se ele não souber ser liderado, ele não é líder. Aí, pegaram uma menina no nosso grupo que ninguém dava nada por ela, nada. Mas ela é líder. Fizeram com que a gente fosse fazer uma atividade, todo mundo amarrado com um cordãozinho de 30 centímetros, e se partisse a gente perdia. Só que a única pessoa que estava sem a venda era essa menina que a gente acreditava que não tinha liderança. E aí a gente descobriu que todo mundo tinha que baixar os seus egos de liderança e saber ser liderado. Foi o maior treinamento que eu tive, que somou o meu lado pessoal para mostrar que você cresce, mas se você começar a ser humilde, acreditar que as pessoas têm potencial. E isso você sabe fazer. Você sabe fazer. E é engraçado, isso que você está falando, a gente fala muito da liderança servidora, né? Então, a gente ensinar para uma pessoa que se acha líder, que se acha melhor do que os outros, ele dificilmente vai conseguir exercitar essa liderança servidora, que hoje é o que o mundo precisa, de líderes que saibam conduzir as pessoas de forma humanizada. E quando a gente fala isso, a gente fala de pessoas que sabem se colocar a favor do outro e fazer com que o outro progrida na carreira dele, na função dele, na vida pessoal dele. E olha que exemplo você traz para a gente, que riqueza. Uma pessoa que liderou você, no momento te mostrou um ponto fraco seu e te ajudou, né, a desenvolver. E então, assim, quando a pessoa ela é ensinável, ela aceita que eu tenho muito a aprender, né, ela tem chances de evoluir. E é engraçado, porque quando a gente trabalha com perfis de liderança, a gente tem vários perfis de liderança, né? Mas quando a gente pega esses gestores que eles têm não tem essa humildade, né, tão bem aflorada, exercem mais assim aquela liderança do domínio, do controle, né? Do poder. Então, eles têm muitos pontos cegos, né? Então, e esses pontos cegos é que vai bater de frente com a equipe, que vai esbarrar na questão da motivação, dos conflitos. E aí a gente entra num dado que a gente... É triste, né? A gente ouvir isso, mas as pessoas que pedem demissão, elas pedem demissão dos líderes. E eles não estão pedindo demissão da empresa, do negócio, eles estão pedindo demissão do líder, do gestor.
Isso Né? é Então, verdade. se o líder ele não tem essa humildade de reconhecer que tudo bem, estou numa postura, num cargo de gestão, eu sei que eu preciso ter postura de líder, mas eu preciso ser ensinável. Eu E, preciso, até porque ele vai falhar, né? O ser humano é falho. E que se ele não entende isso, ele não vai conseguir promover o desenvolvimento dele e a equipe vai enxergar vários pontos que ele não enxerga. e você vê que o Pontos Toffoli é muito... negativos, né? Tanto positivos quanto negativos. Sim. Mas na questão do desenvolvimento, né? A gente tem que saber os dois. Você vê que o Toffoli ele é muito assertivo quando diz que o analfabeto do século XX é aquele que não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender. As pessoas, muitas vezes, acreditam que, por ter aprendido de uma forma, é impossível mudar. Eu tenho um amigo que ele brinca muito com uma situação de comunicação. Comunicação é o maior desafio que nós temos em qualquer esfera, profissional, pessoal, interpessoal, em qualquer esfera. E ele dizia o seguinte, meu chefe, olha, começando com entre aspas, assim, meu chefe é uma pessoa que troca ideia, eu troco muita ideia com meu chefe. Eu entro na reunião com a minha ideia e saio com a dele. É uma troca de ideia. Na verdade, não é troca de ideia. Se você conhece alguém que tenha essa característica, saiba só conversar, use esse exemplo para comentar. Diga, olha, certa vez eu escutei Gilvan falando de um amigo dele que tem esse perfil. Porque trocar ideias não é isso. Trocar ideias é você ter uma segunda, terceira ou quarta visão perante a um fato e mesmo que haja diferentes sincronismos, todos buscam um sucesso. E o mais importante de tudo isso, você só briga com quem gosta. Porque se você não gosta, você ignora. Então, se a pessoa está brigando com você, é porque ela gosta de você. Viviane, faz sentido isso? Faz. E esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, a gente está precisando muito disso, né, Gilvan? E às vezes a gente precisa, nessa troca de ideias, a gente precisa entender que a minha ideia, a minha visão, somada à sua, pode criar uma terceira. Né? Então a gente vê as pessoas falando tem que ter lockdown, não tem que ter lockdown, a economia, a saúde. Poxa, né? Será que nós vamos nos penalizar tanto e não vamos conseguir encontrar um meio termo, né, que faça, né, todo mundo caminhar na mesma direção, com regras, com cuidado, com zelo, mas mantendo, né, a produtividade? Então, É, assim, é a questão de tomar a posição de 8 ou 80, né? é. E polarizar muitas situações. E a gente está vendo muito isso acontecer. E aí, quando você fala de aprender novamente, desaprender, desapegar do que eu sei, isso aconteceu comigo. Gilvan, quantas vezes eu ficava me questionando assim, mas como é que eu vou deixar uma carreira de 15 anos para trás, né? E começar uma coisa do zero? E eu falo para você, o Dudu tá aqui, ó, o Dudu acabou de entrar, o Dudu é um cliente meu, ele ainda falou uma vez isso, acho que no vídeo de depoimento dele ele fala isso, a experiência que eu tive no passado, nesses 15 anos dedicada à carreira de tecnologia, ela me ajuda hoje a cuidar dos empresários, a cuidar dos gestores. Então, tudo que eu vivenciei não foi uma outra carreira, eu mudei talvez o rumo, né? Eu mudei talvez o meu objeto de trabalho, mas a carreira continua a mesma, E, entende? e, e você, com isso, consegue abranger mais. Porque, veja, quando você tem uma formação na área de exatas e depois você vai para áreas de humanas, você começa a ver que em exata é binário, ou é 0 ou 1. Um. Na de É, humanas é 0,1, 0,2, 0,3. Nunca chega no 1, porque o 1 para humanas é o estado da arte, acabou.
tá certo? Então, você tem que estar sempre crescendo. Você tem que dar sempre a oportunidade das pessoas somarem. E quando você Exato. esquece de fazer isso, você tem uma dificuldade. Você é excluído. Você é excluído. E um dos maiores sentimentos que eu vejo que hoje vivemos é o isolamento não social, mas quando as pessoas que convivem com você não incluem você dentro do ecossistema. Assim, ó, você tem uma ideia, mas porque foi fulano, aquela ideia não presta. Mas se aquela mesma ideia vier de outra pessoa, é fantástica. Então, essa relação, ela parte por uma coisa que eu acabei me especializando, chamado relacionamento network, tá certo? E para fazer um desenvolvimento pessoal, eu vi o quanto é importante você gostar de pessoas. Se não Exato. gostar de pessoas, não faz sentido. Eu falo que se você não gosta de pessoas, dificilmente você vai ter sucesso. Você pode ter sucesso até um certo ponto, mas isso, ou você vai pagar um preço muito alto, né? Ou esse sucesso, uma hora ele vai deixar de existir e você vai levar um tombo. Então, quanto mais a gente aprende a gostar e aprende a relacionar com as outras pessoas, mais chances de sucesso a gente tem. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Essas habilidades que são mais de relacionamento, e isso, a gente sempre falou da importância disso, e olhando para o futuro, a gente precisa entender que isso ainda é mais do que necessário, porque nenhuma máquina vai saber fazer isso tão bem quanto um outro ser humano. Por mais que ela tente, eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu coloquei uma perguntinha no meu Instagram e eu comecei a receber uma chuva de mensagens. A primeira eu falei, nossa, que bacana, um feedback legal. Tudo bem, não respondeu o que eu perguntei, mas me deu um feedback legal. Aí, dali a pouco, eu comecei a receber as mesmas mensagens de várias pessoas. Eu falei, pô, mas já conseguiram, né, criar interação até com isso daqui? E isso fica chato, porque eu tô percebendo que não tem o calor humano ali. Então, por mais que a intenção às vezes seja, né, reproduzir o comportamento humano, nunca vai ser a mesma coisa. E quando você vê isso, você vê o seguinte. Olha, quero aproveitar e mandar um abraço para o Gustavo Falcão, meu sobrinho que está lá no Nordeste, no Recife, e o Robson Xavier, que está aqui ao nosso lado, tá certo? Mas eu vou falar sobre uma coisa, um item chamado motivação. E eu vou usar a minha pessoa como exemplo, porque fica mais fácil. Olha, eu tive a oportunidade de fazer um curso, e nesse curso eu tive que trabalhar em equipe. E nesse curso que eu tive que trabalhar em equipe, teve uma pessoa que naquela atividade ela foi a líder. E todo o grupo escutava essa pessoa por causa da liderança. Então, primeira situação, trabalho em grupo. Só que pessoas acreditam que motivar se motiva de duas formas. Uma negativamente e outra positivamente. O que eu chamo de motivação negativa e motivação positiva. Motivação negativa. Essa pessoa chegou para mim e disse assim, Gilvan, você não consegue fazer isso. Aí eu olhei para ele e disse, você tem certeza? Então eu vou só facilitar a sua vida. Eu não consigo mesmo, não. Porque se você tem certeza, eu não tenho nenhum tipo de prazer em ser motivado pelo desafio da negatividade. Agora, se você diz assim, Gilvan, eu tenho certeza que você consegue fazer isso, mostra como você vai fazer isso, é a motivação positiva. As pessoas esquecem que toda vez que você motiva uma determinada pessoa, que pode gostar da motivação de confrontar e da outra de elevar, você tem que saber identificar, e o MTBI ajuda muito isso, você vai descobrir o seguinte, você ao invés de estar motivando a pessoa, você pode estar empurrando ela para baixo. E as pessoas, muitas vezes, não sabem motivar, nem tão pouco delegar. Alguns líderes
delargam usando o que estão delegando e necessitam de um desenvolvimento pessoal para saber tratar o seu time. Faz sentido isso? Você sabe, isso que você está me falando está me lembrando uma situação que eu passei também na minha carreira, que a importância da gente ter esse desenvolvimento pessoal acontecendo sempre, para que você se mantenha, para que você tenha o seu ponto de equilíbrio, né? E aí o que aconteceu comigo? Eu, em algum momento da minha vida, eu decidi que eu ia buscar ser melhor sempre, né? Então, o que aconteceu? Eu recebi, nós tivemos uma mudança de gestão, né? Veio um novo gestor para a nossa equipe, e esse gestor começou a atuar de uma forma que a gente não estava acostumado de maneira nenhuma, e ele usou algumas estratégias que foi muito mal recebida pelo time como um todo. E aí ele, para mim, ele chegou, ele me deu um feedback e eu, assim, em alguns aspectos ainda estava meio insegura e eu não soube bater de frente com ele e me defender, né? E falar no sentido assim, não, você tem razão ou não tem razão. Para mim era um ponto de interrogação. Então, mas como é que eu olhei para aquilo? Eu falei, poxa, isso para mim é uma oportunidade de desenvolvimento, que tá aí a questão do feedback, né? Então, a minha postura foi: vou pegar isso, vou colocar isso como um desafio e vou desenvolver essa habilidade, vou desenvolver essa competência. E para os demais do time, eles viram isso como uma ameaça e não como uma oportunidade. E aí fizeram reunião, né? Chamaram esse gestor e fizeram uma pauta para apontar tudo que ele estava fazendo que estava errado, que o time não aceitava fazer daquele jeito, que aquilo, em vez de ajudar, estava piorando. Então as pessoas receberam aquilo de forma muito negativa. E eu Gente, isso é uma baita de uma dica, tá? Para quem quer desenvolver carreira e quer assumir cargo de liderança. Então, assim, por essa postura de acreditar que eu podia ser melhor, que se realmente aquilo era uma fraqueza e ele tivesse razão, eu tinha espaço para melhorar aquilo, então eu ia tomar aquilo como desafio. E aí existia uma segurança dentro de mim, Gilvan, e eu acredito muito no meu potencial. Todo mundo tem um potencial dentro de si, tem que saber encontrar isso. E aí, com o passar do tempo e com diversos desafios e tendo a postura que eu tive ao longo da minha carreira, chegou no momento que ele me indicou para um cargo de gestão para uns departamentos que eram mais problemáticos dentro da empresa. Eu falei, poxa, né? Ele soube reconhecer a minha postura, ele soube reconhecer o meu valor, né? Senão ele não estaria de forma nenhuma me indicando para esse cargo. Então, e até foi baseado nisso que eu criei um programa que eu ensino 16 comportamentos que a pessoa deve ter, né? Que são comportamentos de liderança. Se eu tenho uma postura ao contrária, eu vou olhar para aquilo, vou ver aquilo como problema, não me desenvolvo, e a minha resposta é negativa, né? E aí, Tu, uma pessoa que quer ser líder, ela não pode ter esse tipo de postura. Ela tem que e, saber responder positivamente. e isso baseado, quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana. A Ana é uma das pessoas muito queridas, gosto demais dela, e ela tem assim um trabalho muito grande com o PCD e Oi, muito grande e Ana. bonito, né? E assim, quando você começa a mostrar que a liderança ela só é bem desenvolvida se tiver amor, amor por quem está no seu time, sentimento de família mesmo. Você tem que acolher. Recentemente eu tive uma entrevista, fiz aqui, teve uma live com o Robson Xavier, que está fazendo parte, e na ocasião entrou nessa live um rapaz, uma pessoa muito querida, chamado Edgar Zatar, né? E Edgar hoje ele está num grupo, um grupo muito grande na região, e dias depois eu estava falando com o Edgar e ele dizendo o seguinte, que ele lembra da época aonde ele começou os seus primeiros passos, que o professor dele chama-se Robson Xavier, que está nos vendo. E até hoje ele lembra dos exemplos e lembra do prazer da pessoa. Então, quando você é um bom líder, quando você lidera com alma, quando você lidera com amor,
você não vai encontrar pessoas que vão procurar os seus defeitos. Você vai encontrar pessoas que vão procurar oportunidades de lapidar situações que ainda estão pontas soltas. Faz sentido isso, Viviane? E a Kátia está comentando que o autoconhecimento é a base para o sucesso, né? Ela é coach Isso é também, verdade. Isso é parceira verdade. nossa. E me veio duas situações que eu falei para vocês que eu ia contar, né? Como que o Gilvan, ele teve uma participação aí na minha trajetória profissional. Eu participei de uma entrevista num momento da minha vida que eu falei assim, aqui já deu o que tinha que dar. Realmente, assim, por mais tentativas que a minha gestora tivesse tido, ela não conseguiu fazer com que eu subisse de cargo lá dentro, não estava nas mãos dela. Então, eu falei, não, é hora de buscar novas oportunidades, né? Então, eu fui participar de uma entrevista de emprego e eu sabia que eu não tinha uma competência técnica que o cargo exigia, mas eu fui lá ver, né? Fui lá, participei, o Gilvan me entrevistou, né? O Gilvan era o gerente responsável pelo setor, e ali o Gilvan me fez perguntas que eu fiquei parada, pensava assim, eu falei, gente, mas como é que responde isso? Qual é a forma certa de responder isso, né? E eu não era dotada de tanto conhecimento, de tanto autoconhecimento. E, no final das contas, o feedback que eu recebi foi que eu tinha ido bem, né? Mas por quê? Porque eu sabia, eu respondi com base nos meus princípios, nos meus valores, né? Mas hoje, se eu tivesse passado por essa entrevista com toda essa maturidade, esse autoconhecimento que eu tenho, eu talvez responderia de forma muito mais segura e teria sofrido menos, digamos assim, né? E quando eu falo com as pessoas sobre como que eu me preparo para um cargo, uma entrevista de emprego, e o momento da entrevista de emprego é para você mostrar o seu potencial. E se você não reconhece o seu potencial, você não vai conseguir apresentar, não vai conseguir vender o seu peixe, né? É Então, verdade. autoconhecimento determina muito as coisas, muito o rumo da sua vida. Determina a qualidade dos seus relacionamentos, determina as suas decisões, determina as suas oportunidades, se você abre ou fecha, né? Então, autoconhecimento é chave para muita coisa nessa vida. E é engraçado, assim, a gente amarrando aqui os temas, né, Gilvan? Quando esse gestor ele apresentou essa postura que eu contei para vocês, né? Quando esse gestor ele teve essa atitude, a minha resposta foi com base nos meus princípios e nos meus valores. Então, eu sempre prezei pelo o crescimento contínuo, pelo profissionalismo, né? Eu posso até chegar em casa e às vezes, né, falar, nossa, aconteceu isso e tudo, mas qual que é a postura coerente, qual é o comportamento coerente com o princípio que eu tenho? Crescimento profissional? Então, a postura correta é eu responder falando que eu vou desenvolver, que eu vou buscar, que pelo menos eu vou tentar, né, que eu vou fazer acontecer. E, E aí, se eu tenho algum conflito interno para resolver, depois eu resolvo comigo. Mas diante do crescimento profissional, o crescimento contínuo que eu buscava, a minha postura determinou muita coisa ali. e eu vou somar com isso. Está aqui nos assistindo uma pessoa muito querida. Eu tenho um apreço. Chama-se Carlos Gajardoni. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado para uma posição de head de TI em uma empresa por Carlos Gajardoni. E Gajardoni disse para mim uma coisa. Pergunta que ele fez para mim. Gilvan, você quer ser o rabo da baleia ou a cabeça do golfinho? Olha, é uma pergunta muito difícil. Porque o rabo da baleia é muito forte. E a cabeça do golfinho, em relação ao rabo da baleia em si, é nada. Só que a diferença é, a cabeça do golfinho é que guia o golfinho. E o rabo da baleia é que simplesmente é uma força motriz. Olha, o tempo passa tão rápido quando a conversa. Gajardoni, um beijo para você, para a família, uma pessoa querida, está no coração. E o que eu vejo é que o tempo passa tão rápido, já vai fazer quase uma hora que eu estou conversando com a
com a Viviane. E essa live, ela além de vai estar no Stories, eu vou baixar e vou salvar ela e vou colocar disponível no canal. Porque as dicas que essa menina passou são enormes, enormes. Mas eu vou fazer uma pergunta que você vai ter 1 minuto para responder. 1 minuto. Eu gostaria de saber, Viviane por Viviane, como é que Viviane se descreve? Essa mãe, essa esposa, essa pessoa querida, repleta de amigos, que quando ontem eu estava falando com o Daniel Angotti, ele disse, você vai falar com Viviane, manda um beijo para ela. É muito minha amiga. Então, lhe digo uma coisa, como é Viviane por Viviane? Uau! Vamos ao autoconhecimento. Viviane é uma pessoa que passou por experiências muito desafiadoras, aprendeu com todas elas e hoje usa de todas as estratégias para ajudar a si mesma, ajudar a família, o seu filho e desenvolver as pessoas e que tem certeza que ainda vai impactar muitas vidas, muitos líderes nesse Brasil afora. Essa é a minha missão. Eu estou começando a levantar a bandeira de vamos humanizar a liderança do país, né? Porque esse país ele vai ficar de pé, Gilvan, quando a gente entender que nós precisamos de líderes fortes, de líderes éticos, de líderes que saibam conduzir as pessoas para a verdade, né? Para a honestidade, para a compaixão, para a colaboração, né? Para os resultados. E a gente só conduz pessoas para resultados, né? Dentro das organizações principalmente, quando a gente entende o que motiva, o que faz essas pessoas se engajarem numa causa. Então, eu convido vocês aí também a seguirem meu canal, né? Exatamente, seguir o seu canal. E como é que acha, Viviane? Como é que é o seu Viviane, Instagram? Viviane Guerra Coach. E o meu Olha, site é vivianeguerra.com.br. Mais fácil do que isso não tem. olha, já está acabando. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Nos siga nos nossos canais. Siga a Viviane, Gilvan.Falcão e nas redes sociais. Mas tem uma coisa que para mim é fundamental e eu tenho 17 segundos para dizer. Seja humano acima de tudo e tenha gratidão. Viviane, gratidão por compartilhar com você momentos tão encantadores. Muito agradecido.